Vamos dar continuidade às nossas aulas e vamos falar então de divisão celular, mais especificamente de mitose. Antes mesmo da gente falar das fases da mitose, que são bem características, a gente precisa entender a importância da mitose e entender que dividir em biologia significa multiplicar. Significa que de uma célula a gente vai produzir duas. Então, mitose é multiplicação de células, divisão celular é multiplicação de células. A gente vai produzindo mais células por essas divisões, né? Mitose é uma divisão equacional. O que é uma equação? Uma coisa é igual a outra. Então, a mitose ela é uma divisão que tem, né, no final das contas, células iguais. Então, a mitose ela produz células idênticas. Ela mantém o número de cromossomos. Vamos entender isso nesse esquema. Então, a gente tem uma célula que tem um cromossomo azul e outro vermelho. Quando uma célula faz mitose, ela vai produzir no final desse processo duas células idênticas, com o mesmo número de cromossomos. Então, se aqui eu tinha 2 cromossomos, no final eu vou ter que ter 2 cromossomos, tanto nessa quanto nessa outra célula. Para a gente produzir 2 cromossomos idênticos, né, aquela célula inicial, vocês querem concordar que a gente tem que duplicar o DNA. Por isso que tem uma aula só de duplicação de DNA. Tem que acontecer a duplicação do DNA. A gente vai produzir esse cromossomo que a gente chama de um cromossomo duplo, e a gente vai dividir isso daqui para produzir duas células idênticas, certo? Então essa é a visão geral. E o que é importante disso? Entender que por mitose a gente produz duas células e estas células são idênticas àquela célula original. Isso é importante para o crescimento, porque, por exemplo, a gente parte do início, né, de toda a nossa vida, todo ser humano, parte de um zigoto, que é a união de óvulo com espermatozoide. Aquela célula vai se dividir por mitose e vai crescer. Todas as nossas células têm que ter a informação para fazer ser humano. Então, ela tem que ter a manutenção do número de cromossomos, tem que ter a manutenção da informação para produzir ser humano. Então, para crescimento, então aqui é um crescimento de um feijãozinho. A mitose também é importante para regeneração. Então, quando a gente corta a nossa pele, por exemplo, essa região que foi danificada, ela tem um estímulo para que as células que estão aqui se dividam por mitose e se regenerem. Por que tem que ser por mitose? Porque as células vão ter que ser idênticas para constituir pele, derme, né, epiderme, derme, todas as partes da pele. Então tem que ser por regeneração, tem que ser mitose. Tem também a mitose importante para a reprodução assexuada. Por exemplo, em bactérias, quando uma bactéria se divide por mitose, e essa divisão a gente também chama de bipartição, produz duas células idênticas, clones, que a gente chama de células filhas. Beleza? E aí eu também gostaria da gente pensar um pouco sobre renovação celular. Você já imaginou que todas as nossas células são renovadas de tempos em tempos? Tem tempos diferentes, né? A nossa célula da mucosa bucal, do intestino, se renova de uma forma diferente do que outras células, em tempos diferentes, mas se renovam. E essa renovação acontece por mitose. Então, ao longo dos anos, a gente vai renovando todas as nossas células. Será que a gente, no final da vida, ainda é a mesma pessoa? Já que a gente renovou as nossas células por divisão celular? Esse videozinho da Nerdologia fala um pouco sobre isso, depois você assiste e fala o que você achou desse pensamento. Outra coisa importante da gente falar em mitose é da ligação de mitose com câncer. A gente tem no nosso corpo cerca de 100 trilhões de células, que também são, né, renovadas a cada dia, então 100 bilhões delas a gente repõe. Só que nesse processo pode acontecer uma mutação, um erro genético. E aí acontece um crescimento descontrolado. O câncer nada mais é do que um crescimento descontrolado das células do nosso corpo, de alguma região do nosso corpo. E em muitos dos casos a gente tem uma relação com o meio ambiente. Então, fumar cigarro
estimula, por exemplo, a possibilidade, é um gatilho para câncer de pulmão, aumentam as chances de câncer, certo? E o que é, assim, do ponto de vista celular, o câncer? A gente tem um monte de celulinhas aqui crescendo normalmente e elas crescem, então se dividem, se renovam e quando encosta na outra, fala assim, opa, tem uma outra coleguinha aqui, eu não preciso dividir de novo, porque já ocupei o espaço. Num tumor, você tem um crescimento acelerado, né? Desregulou ali o processo de divisão celular. Então essas células vão se dividindo, mesmo não dando espaço, elas vão se dividindo e acabam tornando-se um tumor. E aí acabam puxando também vasos sanguíneos e crescendo cada vez mais. Então, entender mitose é importante para entender todos esses processos. Então, mitose é muito mais do que a gente decorar um monte de fases. É entender a importância dessa divisão celular. E a gente já falou que toda célula tem um ciclo de vida, tem um ciclo celular. E é dividido em basicamente duas grandes fases, a intérfase e a divisão celular. A intérfase é aquela fase da célula onde ela está fazendo a sua atividade celular normal. Então, está intensamente produzindo RNAs, produzindo proteínas, fazendo tudo que ela faz. Só que ela não vai ficar a vida inteira dela fazendo intérfase. Ela vai, por algum estímulo, por exemplo, por crescimento, vai ter um estímulo para divisão celular. E aí a célula vai entrar em um estado que a gente subdivide em algumas fases, que a gente chama de divisão celular e tem algumas características, como por exemplo, os cromossomos estarem completamente condensados para facilitar a divisão. E para facilitar também o entendimento, a gente subdivide esse ciclo celular em intérfase e divisão celular propriamente dita. A intérfase ocupa grande parte do tempo da célula, que é a vida normal dela, e é uma intensa atividade celular com muito metabolismo, que tem 3 subetapas, G1, S e G2. A gente vai entender o que significa cada um desses. E a divisão celular, que é basicamente a divisão do núcleo e a divisão do citoplasma, que a gente até nomeia de mitose, propriamente dita, e citocinese, que é essa divisão do citoplasma. Esse processo, ele acontece super rápido. Aqui tem uns videozinhos para a gente ver. Não está mais acelerado do que o normal, mas ele acontece de forma bem rápida, essa divisão. E perceba que é um processo. A gente subdivide nas etapas aqui, mas é sempre um processo contínuo. Beleza? Então aí são várias celulinhas se dividindo. A visão geral da mitose é essa. Então a gente tem G1, S, G2. Então a gente vai ver o que acontece em cada um desses. E aí depois na mitose a gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Beleza? Então vamos entender. A intérfase, essa fase mais longa da vida da célula com a grande atividade celular. Então, para ter atividade celular, para ter metabolismo, o DNA tem que estar ativo. Então, a maioria vai estar lá descondensado na forma de eucromatina. E aí, produzindo informações genéticas para a atividade celular acontecer. Beleza? O que acontece no G1, o que acontece no S, o que acontece no G? G é de gap. Intervalo. Intervalo 1. Intervalo 1 acontece produção de RNA, proteína, o aumento do volume da célula e não tem estímulo para divisão. Então ela está vivendo basicamente. Entre G1 e S, aqui no meio, pode ter um estímulo, por exemplo, um corte. E aí a gente tem um estímulo para a divisão celular e aí a célula vai entrar no que a gente chama de S, que é de síntese, que vai acontecer a duplicação do DNA. Então, tem que duplicar o DNA para produzir 2 células idênticas. Acontece no período S da intérfase, S de síntese, beleza? E o G2 é gap, de intervalo 2. A célula vai finalizar seu crescimento e vai duplicar o que a gente chama de centrosomo. O que é o centrosomo? Lembra lá da aula de célula e que a gente falou dos centríolos? A gente fala que o centríolo ajuda na divisão celular. Pois então, o centríolo duplicado
com umas coisinhas em volta, com uns tubos em volta, a gente chama de centrosomo. E a gente vai ver o papel dele aqui. Então, o que acontece no G2? A célula vai terminar de crescer, se ela precisar ainda, e duplicar o centrosomo. Beleza? Então, tendo uma visão geral, se eu quiser construir um gráfico dessa fase da intérfase, eu vou ter lá a quantidade de DNA em destaque. Eu tenho aqui, ó, G1, que eu tenho uma quantidade de DNA, tá aqui, ó, um cromossomo. Aí acontece G2, tem a duplicação do DNA, e no final, o G2, desculpa, tem S, acontece a síntese do DNA, e no final eu vou ter o G2 aqui, ó, com o cromossomo duplicado. Eu vou ter, ó, a quantidade de DNA 2C. Então eu tenho aqui, ó, um cromossomo que a gente chama de cromossomo duplo, que é isso daqui, tá? O que é isso daqui? É o cromossomo com uma cromátide, que é uma fita desse DNA, idêntica a outra cromátide, que é essa fita de DNA que foi duplicada. Então a gente tem cromátides irmãs formando um cromossomo, e o cromossomo ainda tem essa coisinha aqui para puxar de um lado de uma cromátide e outra, beleza? Então a gente consegue ver isso no microscópio? No microscópio óptico que a gente vê isso daqui, um emaranhado aqui do DNA e a célula inteira aqui, a gente não consegue ver o que está acontecendo bem aqui. Mas a gente consegue esquematizar a intérfase. Por outras imagens, outras pesquisas, a gente sabe que duplicou aqui o centríolo, ó, o centríolo aqui 1, o centríolo 2. Um par de centríolos, então o centríolo duplicado, a gente chama de centrosomo, com esses microtúbulos aqui. E a gente tem aqui já, no caso, se está em G2, já tem o DNA duplicado, beleza? E a gente então entra nas fases da mitose. As fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como é que eu vou guardar isso, professora? Tem uma frasezinha, prometo a Ana telefonar. Então, prometo é de prófase e metáfase, prometo. A Ana telefonar, para você guardar a sequência, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Em cada uma dessas fases, a gente vai ter algumas características mais importantes que vão acontecer. Para entender que daquela célula inicial, a gente vai ter que produzir duas, e a gente então tem uma série de coisas que precisam ser feitas para a gente produzir essas células filhas, beleza? Então, a prófase, o que vai acontecer? O início da condensação dos cromossomos. O que é isso? Lembra que a gente tem lá na intérfase os fios de DNA, né, as fitas de DNA, todas soltas e todas muito grandes. Imagina você separar um enovelado de fios, é muito difícil. Então a gente começa a enrolar isso, a condensar em proteínas, fazendo o que a gente chama de cromossomos. Então na prófase vai começar essa organização em cromossomos, começar a condensação. O nucleolo vai desaparecer. Ah, por quê? Veja, a célula agora vai entrar num modo de divisão, vai estar focada em só dividir. Ela não vai precisar fazer um monte de atividade celular. Então, o nucleolo, que é responsável por fazer ribossomo, que é muito importante para o metabolismo celular, vai estar parado. Então, não tem necessidade dele existir. Então, ele desaparece. Tá? A célula desaparece, ele vai voltar depois. Acontece a fragmentação da carioteca. A carioteca, que é a membrana nuclear, o envelope nuclear, ela contém todo o material genético. Se eu vou querer dividir metade do cromossomo para um lado e metade do cromossomo do outro, né, metade aqui ó, da cromátide uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro, eu vou ter que tirar essa carioteca, porque ela vai impedir essa separação. Então, fragmenta a carioteca, separa, tira ela do caminho. E o início da formação do fuso mitótico. O que é o fuso mitótico, professora? Tá vendo esses fios aqui que a gente tá desenhado aqui em amarelo? Isso daqui são como cordinhas, usadas para puxar cada uma dessas cromátides por essa orelhinha que a gente chama de cinetocoro, uma para um lado e a outra cromátide para o outro. Então, o fuso mitótico, ele é responsável por separar as cromátides, organizar ali e separar as cromátides.
O início desse fuso acontece na prófase, beleza? A próxima etapa, ou melhor, antes da próxima etapa. Então, se a gente olhar uma célula em prófase, a gente vai ver aqui ó, o início do fuso mitótico, que está aqui em verde, os centríolos estão aqui, isso aqui é o centrossomo. E aí, os cromossomos estão começando a se condensar, a gente vê mais ou menos, nessa imagem não está vendo muito bem, mas a gente começa a condensar. E esse fuso, ó, se eu tenho dois, eu vou ter que fazer um monte de cordinhas. Um monte de cordinhas para puxar para um lado, e esse daqui, ó, vai vir para o outro lado, vai fazer um monte de cordinhas para puxar do outro. Então, vai acontecer esse encaminhamento aqui do centrossomo para o outro lado, que é o que está escrito aqui. Então, durante a prófase, os centrossomos migram para os polos opostos, então vai ficar um aqui e o outro do outro lado, organizando as fibras do fuso, que vão separar as cromátides irmãs, beleza? Pra gente, lá no final da prófase, a gente ter essa situação, um centrossomo de um lado, um centrossomo do outro, e os fusos aqui, ó, todos sendo encaminhados para a região aqui, que tem os cromossomos, para a gente puxar uma cromátide para um lado, e a outra cromátide para o outro. E a gente vê também aqui, ó, a fragmentação da carioteca já está começando a sumir. Terminou a prófase, a gente entra na metáfase. Essa aqui é uma transição entre a fase de prófase e a metáfase. O que vai acontecer na metáfase? Aquela carioteca já vai desaparecer. Então, ela começou a fragmentar na prófase, na metáfase as imagens a gente nem vê carioteca, tá? Não tem mais uma carioteca em volta. Os centríolos nos polos das células. Então, aqui, ó, centríolo aqui, que é formando lá o centrossomo. E os microtúbulos puxam os cromossomos pelo cinetocoro. O que é o cinetocoro? Aquela orelhinha ali do cromossomo. Então, vai puxar, né? Vai começar a organizar e vai começar a puxar os cromossomos. Então, ó, começa assim, aí organiza todo mundo no meio. Tá? Metáfase, a principal característica é que os cromossomos vão estar no meio, a gente chama de placa equatorial, inclusive. Então, os cromossomos estão todos organizados na placa equatorial, no meio da célula. Os centrossomos estão cada um num lado, né? Os seus centríolos aqui, cada um num lado. E a gente tem um monte de cordinhas, que a gente chama de fuso mitótico, puxando cada cromátide para um lado. Essa cromátide vai ser puxada para cima e essa daqui vai ser puxada para baixo, para a gente ter, então, a próxima etapa. Então, e tem uma intensa movimentação do citoplasma, por quê? Porque vai dividir tudo, né? Vai dividir um pouco de citoplasma para um lado, um pouco de citoplasma para o outro. Então, ele está se movimentando para a gente dividir no meio, tá bom? Se a gente olhar para uma célula, a gente vai ver isso, ó, o fuso em verde, aqui está todo o resto da célula, e em azul aqui são os cromossomos que estão se organizando no meio da célula, tá? Isso aqui é uma célula vegetal, tá vendo? Todo mundo aqui no meio da célula. E a próxima etapa? A próxima etapa chama-se anáfase. Ana é de separação, então é uma fase de separação. Acontece o encurtamento das fibras do fuso. O que é isso? Essas fibras aqui, elas estavam longas. Conforme vai acontecendo o encurtamento, você vai puxando. Então, vai encurtando e vai puxando, vai encurtando e vai puxando. E aí, você puxa as cromátides, uma para um lado e a outra para o outro. Acontece a divisão dos centrômeros. Então, lembra que o cromossomo está unido pelo centrômero? Ele vai se separar. Então, vai para um lado, outro para o outro. Separação das cromátides irmãs, puxadas para os polos da célula. Então, essa característica aqui é extremamente importante. Aonde acontece a separação das cromátides irmãs? Na anáfase, tá bom? Cada polo recebe o mesmo material genético, material cromossômico, desculpa. Então, ó, a célula tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4 cromossomos no final. Então, vai ter 4 de um lado, 4 do outro. Então, vai ter que ter o mesmo número de cromossomos que a gente está fazendo uma mitose. E aí, as imagens aqui, uma anáfase, ó, separa os cromossomos para um lado, as cromátides para um lado, outras cromátides para o outro.
E aí eu tenho o mesmo número aqui, tá bom? Isso aqui é uma imagem típica de anáfase, o cromossomo começa a ficar nesse, parece um Vzinho que tá puxando, tá bom? E aqui uma outra imagem dos fuso, puxando as cromátides e a gente separando, tá bom? Então, na anáfase, o que tá escrito aqui é igual ao que está no outro. Mas o que acontece? Ó, na prófase, a gente tem os cromossomos juntos, né? As cromátides juntas, aqui um cromossomo duplicado. Aí, na metáfase, elas vão estar lá no meio da célula desse jeito. Na anáfase, isso daqui acontece a separação das cromátides e cada cromátide vai ser separada, uma para um lado, outra para o outro, para a gente manter o número cromossômico. Beleza? E na telófase? A telófase, a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Despolimerização do fuso do áster. O que é isso? Aquele fuso mitótico vai parar de existir. Então, a gente fala que é despolimerização. Ou desaparece o fuso, mais fácil. Os cromossomos vão começar a ficar mais soltinhos, descondensados, porque essa célula vai começar a ter atividade celular. Começa a reorganizar a carioteca, tá vendo? Ó, a carioteca já tá voltando. Por quê? Porque precisa organizar dentro do núcleo. Fim da cariocinese, que é a divisão do núcleo. Então, é o fim da divisão do núcleo, já dividiu, já tem cromossomo para um lado, cromossomo para o outro, já tá tudo certo. E aí você vai ter a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Veja, eu dividi o núcleo. Agora, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, eles vão estar se movimentando e nessa etapa você vai ter um tanto para um lado, um tanto para o outro. Divide e aí a gente chama isso de citocinese, tá bom? A imagem aqui da telófase é bem lá no final a gente tem essa situação, ó, essa situação aqui também, tá vendo? Um de um lado, outro do outro, beleza? E aí, o que vai acontecer? No finalzinho, né, quando a gente já tem todo o núcleo de um lado, todo o núcleo do outro, o citoplasma, no caso animal, vai acontecer esse estrangulamento, forma um anel aqui que vai apertar, tipo aqueles prendedores que a gente chama de rabo de gato, não, forca-gato, não é isso? Forca-gato, que você prende e não volta, então a gente espreme, né, a célula com esse anel aqui proteico, e é de fora para dentro. A gente fala que é uma divisão centrípeta, beleza? Dividiu, formei então uma célula para um lado, outra célula para o outro, certo? Então tá aí a imagem geral da telófase e da citocinese, tá bom? E aí no final das contas a gente vai ter, né, a mitose em gráfico. A gente partiu do G2 aqui com duas cromátides, né, um cromossomo duplicado, e aí a gente teve a mitose e separou aqui, ó, cada uma dessas cromátides para um lado, beleza? E aí então eu restabeleço lá em G1 o mesmo número que começou, tá certo? Esse gráfico às vezes aparece em algumas questões, eu espero que vocês tenham entendido. A divisão animal, então, propriamente acontece desse jeito, né? Então, a primeira célula tá aqui, vai acontecendo todas as fases até a gente ter esse estrangulamento e a formação de duas células. Uma coisa que eu queria comentar, o cariótipo, ele é feito com a aplicação de uma droga na metáfase. A gente pega uma célula, induz a divisão celular e a gente para a divisão celular na metáfase usando essas duas drogas aqui, a colchicina ou colsemide. E aí, então, você para, né, a metáfase aqui e dá para você tirar, então, uma fotinho e ver o cariótipo, beleza? A ação da colchicina e do colsemide é justamente para impedir a formação, a polimerização dos microtúbulos, impedir a formação dos fusos, beleza? Divisão celular é a mesma coisa, no entanto, não tem centríolo e não tem a fibra do fuso. Né? Não tem as fibras do áster, não tem umas fibras aqui. Mas a gente vai ter as mesmas etapas, só que lá no final, lembra que a célula vegetal ela é uma célula dura, porque tem parede celular. Então não dá para você estrangular e dividir em duas células daquele jeito que a gente faz com o animal.
Na célula vegetal, os complexos de Golgi vão jogar um monte de vesículas aqui e vão fazer uma parede celular no meio, fazendo duas células. A divisão celular é muito estudada porque é fácil de observar e vários exercícios às vezes aparecem com esquemas de células vegetais ou então com as fotos. Ó, a prófase, ou melhor, a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, beleza? No final, né, a gente tem uma regulação do ciclo em todos os momentos aí que a gente viu. A gente tem um ponto de checagem lá no G1 para ver, a célula aumentou, tá no volume ok, tá adequado, o DNA não tá danificado, se tiver tudo bem, continua o ciclo. Lá no final da G2, você tem um outro ponto de checagem. Já passou pela a duplicação do DNA, então vai ver, o DNA está duplicado, está danificado. Se tiver algum erro, não prossegue. O último ponto de checagem é na metáfase e os cromossomos estão alinhados na placa metafásica ou na placa equatorial. Se tiver tudo bem, a célula vai passando de um ponto para o outro. Se tiver algum erro, a célula para e se mata, que a gente chama de apoptose. Para quê? Para evitar, por exemplo, um câncer. Então, é um tipo de mecanismo para evitar câncer, esses pontos de checagem para a gente evitar que mutações passem de uma célula para outra, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, façam um resumo dessa aula, leia o livro, faça os exercícios e escreva suas dúvidas, tá bom?